A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, amigos que estão conosco compartilhando este canal Pão do Céu, canal que é uma bênção pela sua participação. Nós estamos dando continuidade aos comentários, a mais uma síntese, um subsídio para nossas lições da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista é a revista Betel Dominical e a nossa próxima lição é a lição de número 5 para o dia 29 de julho de 2018, cujo título é Páscoa, a libertação de um povo. Meus amados, o nosso texto áureo, ele diz assim: E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Isso está no Êxodo capítulo 12, versículo de número 14. Amados irmãos, nós entendemos aqui que Deus está perpetuando em memória o dia da primeira Páscoa. Que dia foi esse? Quando nós abrimos a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 12, o versículo 1 diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. O versículo 2 diz: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Meus amados, o mês da Páscoa foi e é o primeiro mês do ano do calendário judaico. O versículo de número 3 diz: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Entendemos então que no primeiro mês, no dia 10, foi separado o cordeiro para ser crucificado para a Páscoa. E o versículo de número 6 que diz: E o guardareis até o 14º dia deste mês. Após separado, o cordeiro ficaria escolhido, ele já ficaria guardado para o 14º dia. Ele ficaria 4 dias em repouso, para que no 14º dia, ou seja, dia 14, ser sacrificado e à tarde. O versículo 14 diz assim: E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor. O dia 14 do primeiro mês se torna data comemorativa perpetuamente no calendário judaico. E isto é uma ordenança do Senhor. O versículo 15 diz: 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Então a duração da festa da Páscoa era de 7 dias, começando dia 14, então terminaria no dia 21 deste mês. A nossa verdade aplicada, ela diz: a Páscoa era uma festa de libertação, pois comemorava o agir de Deus em libertar o povo de Israel e apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. Amados, o agir de Deus através da Páscoa foi poupar a vida do seu povo durante a passagem ou o passar por cima deles, quando o anjo da morte ali chegou. E aponta também para Cristo, porque ao morrer e ressuscitar na cruz, Jesus também, ele não permite nunca mais o salário do pecado, que é aquele mesmo anjo da morte, nos atingir. Somos poupados porque a morte, quando vier, passará por cima de nós, pois ela não tem mais o poder em quem tem Cristo em sua vida. Glória a Deus por isso, porque quem tem Cristo tem vida eterna. É por isso que quando morremos, nós cristãos não morremos, mas dormimos no Senhor, conforme podemos entender em Efésios capítulo 4, versículo de número 8, que diz: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
Aqui está falando da morte. A morte é um cativeiro que prende a pessoa até o dia do juízo final. Mas aqueles que estão em Cristo, essa morte, ela está no controle de Jesus. Então nós iremos para um paraíso, que é um lugar aguardando o dia da ressurreição, que acontecerá junto com arrebatamento. Ressurreição para os que estão dormindo no Senhor e arrebatamento para aqueles que estão vivos. Todos juntos encontraremos com o Senhor nos ares. Os textos de referência da nossa lição está inserido em Êxodo capítulo 12, versículo 41, 42, 43, Êxodo 12, versículo 50. Indo para a nossa introdução. Amados, até aqui entendemos que o mês que se deu a primeira Páscoa foi o primeiro mês do calendário judaico. O dia de separar o cordeiro foi no dia 10 daquele mês e o dia de sacrificá-lo foi o dia 14 à tarde desse mês. A Páscoa judaica é uma festa de 7 dias seguidos. Então, meus amados, observamos também que a Páscoa foi celebrada, ela foi comida durante a noite, pois foi na madrugada daquela noite, do dia 14, que o anjo da morte matou os primogênitos de Faraó, livrando, salvando e libertando todo o povo de Deus daquela opressão, exceto aqueles que não tinham as marcas do sangue do cordeiro nas vergas das portas. Amados, o tópico número 1 da nossa revista, ele diz: a instituição da Páscoa. Como foi instituída a Páscoa? Como é instituída a Páscoa? A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que no grego é Páscoa, que significa passagem ou passar por cima. Como já vimos, no Antigo Testamento, a Páscoa tem a finalidade de celebrar a passagem de Deus sobre o seu povo no Egito, a fim de libertá-los, e novamente foi realizada em Gilgal, quando o povo adentrou na terra prometida. Isso está em Josué capítulo 5. Já no Novo Testamento, é a passagem da morte para a vida, pela morte e ressurreição de Cristo, o Cordeiro Pascal. É a vitória de Deus sobre tudo que fere e mata a vida. No mundo, meus irmãos, é celebrado 3 tipos de Páscoa. A primeira é a Páscoa pagã, a segunda, a Páscoa judaica e a terceira, a Páscoa cristã. A Páscoa pagã. Pagã ou pagão, paganismo, vem do latim paganus, que significa tradições religiosas politeísta, ou seja, de vários deuses. Religião em que se adoram muitos deuses. No paganismo, tudo é Deus. Árvore é Deus, pedra é Deus, peixe é Deus, sol, mar, lua é Deus, pessoas é Deus, coelho é Deus, ovo é Deus. Então, nesta Páscoa, a Páscoa pagã é aquela que se comemora pelo coelho e o ovo de chocolate. Ela era comemorada pelos antigos durante a primeira primavera do ano, acreditando eles que coelho era representatividade de fertilidade e ressurgimento da vida nova, porque os coelhos se reproduzem em grande ninhada, e os ovos eles pintavam com o rosto de Jesus e de Maria e distribuíam entre eles. Já a Páscoa judaica, se refere ao momento em que o anjo da morte passava por cima ao ver as marcas de sangue, passava por cima da casa dos hebreus, da vida dos hebreus, porque em suas casas, nas vergas das portas, tinha as marcas do sangue do cordeiro. Como já estudamos, durante 7 dias de festa celebrava o retorno a uma vida digna. A Páscoa judaica é celebrada para comemorar o retorno a uma vida digna, ou seja, vida de escravo para a vida próspera. No primeiro dia da festa, tirava-se o fermento dos pães. É por isso que era chamado de pães asmos, ou seja, pães sem fermentos. A outra Páscoa, que é a cristã,
Essa é para nós cristãos. Nossa Páscoa é Cristo, porque simboliza na sua morte e ressurreição, pois foi ali, na morte e ressurreição de Cristo, que ele nos deu o direito de passar da morte para a vida. Passamos de um corpo corruptível para receber novidade de vida em um corpo incorruptível. Cristo é a nossa passagem do corpo mortal para o imortal, da escravidão e domínio do pecado para a liberdade em Deus. Cristo também é o nosso passar por cima. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é e sempre foi a intenção do diabo. Porém, naqueles em que o diabo vê as marcas do sangue de Cristo sobre ele, o diabo nunca ferirá, o diabo nunca matará, pois sempre ele vai passar por cima dos servos de Deus sem poder atingi-los. Amados, a Páscoa teve o seu ritual a começar pelo Cordeiro selecionado. O tópico 1, subtópico 1, fala do ritual de celebração. Então, começava selecionando um cordeiro que deveria ser sem defeito. Isso é tipo, símbolo de Jesus como unigênito de Deus, ou seja, selecionado sem defeito por Deus. Deus, amado, tem os seus filhos na terra, mas em Deus estava um filho selecionado, unigênito, significa único daquele jeito, sem mácula, escolhido pela vontade do Senhor, sem pecado, sem defeito, para ser a Páscoa dos filhos de Deus, do povo de Deus no tempo da graça. Ou seja, a Páscoa tinha outros elementos além do cordeiro. Mas, amados, temos que entender o seguinte: o sangue do cordeiro, lá na Páscoa, era aspergido nas vergas das portas, e as portas tinham duas vergas, simbolizando o madeiro da cruz, onde escorreu o sangue de Jesus. O cordeiro tinha que ser macho, pois não era Maria, não era Joana, não era Salomé, que iria derramar, que derramaria sangue na cruz para ser o caminho, para ser salvação, mas um homem, e esse homem chamado Jesus. Além do cordeiro, a Páscoa também ela tinha elementos, não é? A carne tinha que ser queimada. A carne do cordeiro tinha que ser queimada. Isso nós vemos em Gálatas capítulo 5, as obras da carne. Ali fala das obras da carne humana que deve ser queimada com o fogo de Deus. O sangue, amados, era aspergido nas vergas para expulsar a presença da morte. Tinha também o pão sem fermento, pois o verdadeiro cristão não pode inchar, fermentar no conhecimento nem na espiritualidade. Lá também havia as ervas amargas, pois simbolizavam o período de amargura em que viveu aquele povo. Também, amados irmãos, nunca devemos nos esquecermos da amargura de vida que o pecado nos causava, lembrando sempre de onde Jesus nos tirou e continua nos tirando. O tópico 2 diz a saída do povo de Israel do Egito. A saída do povo de Israel do Egito levou a outros povos também a acompanhá-los. Podemos crer que testemunharam, viram tudo o que Deus havia feito ultimamente no meio daquele povo e creram no Deus de Israel. Porém, lá na frente se rebelaram. Assim são aqueles que se infiltram de má fé no meio do povo evangélico, na intenção de fama e de glórias da terra, e acabam se rebelando, causando grandes prejuízos e escândalos no reino do nosso Deus. Amados,
Ao sair do Egito, os israelitas despojam o Egito, ou seja, levam tudo o que foi necessário para o sustento no deserto. Isso nos faz entender que Deus cuida de todas as necessidades do seu povo, sem abandoná-los, pois durante as noites frias havia uma coluna de fogo, representando a chama do Espírito, que mesmo quando estamos frios na fé, ela ainda está presente em nós, ela ainda tem poder de nos aquecer, ela ainda pode ser acesa em nossos corações para nos aquecer durante a frieza espiritual. Durante o dia, lá estava uma coluna de nuvem que era o guia do povo no itinerário divino. Essa coluna de nuvem, ela representa a proteção do Senhor sobre todos os seus servos quando estão trabalhando na sua seara, e Deus não deixa tropeçar. É isso que nós vemos em João, capítulo 11, versículo 9, que diz: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Então, a coluna de nuvem estava ali como proteção durante o dia para que ninguém tropeçasse, e também sendo uma divisa entre o povo de Deus e os seus inimigos. Isto é uma providência da parte do nosso Deus. Meus amados, o tópico 3 vai falar da travessia do Mar Vermelho. Interessante saber que antes do Mar Vermelho se abrir, o povo murmurou. E por que o povo murmurou? Porque Mar Vermelho significa fim do caminho, muralha de impedimento. Isso é o que significa o Mar Vermelho. Fim do caminho, porque o povo viu que dali não podiam mais prosseguir. Porém, diante de uma palavra de fé, podemos entender que o fim do caminho natural é o início do caminho sobrenatural de Deus. Aquele caminho findou-se para dar lugar a outro caminho para o povo passar. Caminho este que quem somente abre é Deus. Foi um milagre jamais visto. O tópico 3, subtópico 2 diz: o exército de Faraó perece no mar. O exército de Faraó pereceu no mar. A coluna de fumaça, que ora era proteção e guia para o povo de Deus, se torna em tropeço para os seus inimigos. Nisso Deus mostra que o Senhor nos mostra que o caminho que Ele abre para o seu povo passar, Ele não permite por esse caminho o inimigo passar. Todo o exército de Faraó pereceu, porque Deus tem poder para destruir por completo todo tipo de inimigo opressor. Quando Deus destrói o inimigo da depressão, o inimigo da mentira, o inimigo do adultério, esse inimigo jamais vai reviver na pessoa, porque Deus abriu o caminho da libertação, o caminho da bênção, o caminho da vitória, e Ele não permite o inimigo do povo passar no caminho que Deus abriu para seu povo passar. No tópico 3, subtópico 3, a nossa lição diz o seguinte: o cântico da vitória. O cântico da vitória chegou. E qual é o objetivo desse tipo de cântico? Reconhecer o quanto somos amados por Deus. Reconhecer o quanto sua palavra tem poder de se cumprir. Reconhecer que diante de tantos deuses, nenhum tem o real poder que o nosso Deus tem em cumprir fielmente a sua palavra, em cumprir fielmente as suas promessas. Reconhecer que a honra e a glória de todas as coisas é de Deus e não do homem. Toda a honra e toda a glória é divina e não antropocêntrica. Porque nós, meus amados, vimos nesses últimos dias o homem querendo tomar o lugar do Espírito Santo.
nos púlpitos das igrejas, nas pregações, diante do povo de Deus. A pregação antropocêntrica é aquela que o centro de tudo é o homem, que o homem faz, o homem tem poder, mas isto é um engano. Porque o máximo que o homem pode fazer é pular e gritar. Quem faz o milagre é o nosso Deus, é o nosso Jesus. E na nossa conclusão, ela diz o seguinte: a confiança em Deus por parte do povo e a fidelidade do Eterno foram fundamentais para o êxodo, para a saída. A nossa conclusão é: quem confia em Deus gera em Deus. Vou repetir: aquele que confia em Deus gera em Deus fidelidade. O êxodo, ou seja, a saída de um povo, de um mundo obscuro, por ser dominado por um panteão de falsos deuses, de um mundo de humilhação e desprezo, de um mundo de opressão e ódio por ser administrado pela loucura dominante de homens, só foi possível porque Deus viu. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7, que diz: E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Amados, apenas confie, porque Deus é fiel. E assim, meus amados, aconteceu a libertação do povo de Deus das mãos daquele que humilhava, das mãos daquele que oprimia. Amados, Jesus é a nossa Páscoa, na sua morte e ressurreição. Se você crer nisso, que o seu sangue vertido na cruz tem poder de perdoar todo o pecado, assim você estará fazendo parte deste povo de Deus neste século presente. Povo de Deus, um povo que Jesus, pelo seu sangue na cruz, libertou daquele que oprimia, que era o pecado, daquele que escravizava, que era o inimigo. Em Jesus, temos liberdade de adorá-lo ao Senhor na condição de servo. O que Deus mais quer é libertar o homem do salário do pecado, que é a morte, para trazer o homem para o seu reino na condição de servo. Servimos ao Senhor com alegria e o nome do Senhor será glorificado. Amados, este é o nosso comentário. Que Deus abençoe você, professores, na sua aula. Que Deus abençoe você que está aprendendo junto conosco neste canal e que o Espírito Santo venha falar poderosamente em vossos corações. Rogo orações por mim, pela minha família. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Que as bênçãos de Deus, as maravilhas do Senhor, a potente mão do Deus Todo-Poderoso alcance agora e sempre a sua vida, a sua família, a sua necessidade neste mundo maravilhoso do nosso Deus. A paz do Senhor.